Salve galera, eu sou o Everaldo Rodrigues, esse é o Stand Etérea, e nem sempre o livro é melhor que o filme. Bom galera, eu li O Regresso, o livro do Mario Punke, ou Punk, tá aqui na minha estante há um tempo aí, desde que o filme, né, O Regresso, foi lançado, me chamou muito a atenção. Infelizmente meu contato com essa obra foi meio fora de ordem, e talvez essas coisas tenham influenciado um pouco as percepções que eu tive de ambas as obras, mas eu li o livro, né, depois de assistir o filme, né, o filme do ano passado, dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, né, e que foi inclusive o filme em que ele ganhou o Oscar. Então, pouco tempo depois eu comprei o livro e finalmente eu li, estava aqui parado na estante há alguns meses. Eu acho que é a resenha negativa de livro aqui em bom tempo no Estante Etérea, mas eu não vou ficar falando mal do livro, né? Não pretendo criticar muito o livro, porque eu acho que vai ficar mais claro a minha percepção da obra quando eu expor os argumentos de o que me fez pensar o filme ser melhor do que o livro, né? E para nós que somos leitores, né, a gente tá sempre acostumado a, quando assiste um filme de uma obra literária, algo do tipo, a gente sempre tem a pequena noção, assim, né? A gente já tá meio que preparado para, no caso, né, o livro ser melhor do que o filme, né? A gente sempre pensa assim, quem é leitor sempre vai pensar assim, você pensa assim, eu sei que você pensa assim. Que no caso a gente sempre tem esse pensamento, né? A obra que inspirou o filme, sendo o filme bom ou ruim ou excelente, como muitas obras são, provavelmente o livro é uma obra de qualidade superior, né? Eu já discuti sobre adaptações literárias aqui no canal com meu amigo Joel, vou deixar o card aqui para quem quiser assistir esse pequeno debate. E a gente entende, né, como leitor e como fã de cinema, que as duas obras têm linguagens completamente diferentes, não dá para você passar a linguagem literária para o cinema, né? Que é aquela coisa da introspecção, do pensamento, das reações emocionais que são bem descritas, para a tela, né, de um filme, tela do cinema, para a TV, é muito difícil isso. Então o cinema ele tem sua linguagem própria, e quando um livro é adaptado para a linguagem cinematográfica, você tira do livro coisas que são inadaptáveis ou que não vão causar um efeito desejado, né? E aqui em O Regresso aconteceu isso, só que ao fazer essa transposição, né, felizmente o roteirista e o diretor fizeram um trabalho que se torna superior ao trabalho literário, porque destaca alguns elementos que o livro não tem, acrescenta coisas que torna a história muito mais atraente. Eu vou falar aqui, fazer um leve balanço, né, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, e depois vocês deixam aí nos comentários se vocês conhecem, né, as obras, se você já assistiu pelo menos o filme, ou se você assistiu o filme e leu o livro. Quero saber as impressões de vocês também. Já adianto que vai ter aqui spoilers, né, tanto do livro quanto do filme. Você pode continuar assistindo, se não vai ser por sua conta e risco, tá? Eu vou acabar revelando aqui alguns pequenos detalhes da trama para poder expor meu pensamento para vocês. O livro foi lançado em 2002 e foi transformado, né, em filme em 2016 pelo Alejandro González Iñárritu, um diretor mexicano talentosíssimo, né? Já dirigiu filmes incríveis como Babel, Birdman, então vocês devem conhecer o trabalho dele. O cara ganhou o Oscar, tudo, um cara conceituado. E a principal diferença, assim, do livro pro filme é a visão, né? Então, a visão que o Punke coloca aqui no livro é uma visão mais histórica, né? A gente tem o personagem principal que se chama Hugh Glass, que no filme é interpretado pelo DiCaprio, que é um cara que foi uma pessoa que existiu mesmo, né? Ele era um caçador ali, que chegou a ser até mesmo pirata durante um tempo. Ele foi sequestrado por piratas quando ele era da marinha, e ele teve que se adaptar, e depois quando ele conseguiu ficar livre, ele voltou e se tornou caçador, né, caçando para companhias de caça de peles, né, no caso a Companhia de Peles das Montanhas Rochosas, que é realmente uma companhia que existiu, né, no começo do século XIX, que fazia o desbravamento, né, do meio oeste, do oeste americano, atrás de peles de castor, peles de urso, né. Foi uma fase comercial muito forte nos Estados Unidos da época, que gerou muito lucro, que gerou muita migração para a região e que gerou muita morte, porque, né, nessas migrações acabavam que os brancos entravam em conflito com os índios, né, os indígenas norte-americanos. E os indígenas são de várias tribos diferentes, muitas vezes inimigos entre eles também, então foi um período muito sanguinolento também na história norte-americana. E eu acho que isso fica evidente no livro do Punke. Ele tem esse apelo histórico, ele busca dentro da história real elementos para explorar aqui e lógico, né, coloca sua ficção no meio. Enquanto a história do filme, né, do Iñárritu, é um
pouco mais fictícia, apesar de ter também o personagem do Hugh Glass, mas aqui ele insere elementos que fazem com que o ponto histórico do filme não seja tão relevante, né? A história todo mundo já deve saber, acompanhamos Hugh Glass em uma de suas caçadas ali pelo meio oeste, eles estão ali perto das margens do rio Missouri, e infelizmente o Hugh Glass, depois de uma caçada, é atacado por uma ursa cinzenta que quase mata ele. E depois, quando ele fica à beira da morte, ele é abandonado por 2 companheiros de viagem, por motivos escusos, por motivos mesquinhos, e ele não morre, ele sobrevive ao ataque da ursa e decide se vingar desses caras, vingar desses homens que deixaram ele ali, né, à beira da morte, sem uma arma, sem nada, à mercê da natureza, né? Acredito que nesse ponto o filme tenha sido mais forte, mais convincente, porque diferente do livro, no filme o Hugh Glass, né, interpretado pelo DiCaprio Oscar, ele tem um filho, ele é mestiço, né, dele com uma índia, então ele tem um filho indígena, e o menino sofre preconceito dos outros caçadores, porque para eles ele é um selvagem, né? E o Hugh Glass, ele viveu vários anos com os índios, tem ali o rumor de que ele matou um soldado americano que invadiu as terras indígenas, né? Então ele, digamos que ele matou um branco para proteger um índio. Isso para os brancos era uma coisa assim inaceitável. E no decorrer do filme, né, depois que a ursa ataca o Hugh Glass, e isso são cenas maravilhosas tanto no livro quanto no filme, né? No livro essa cena tá bem no começo, ela é muito bem feita, muito bem descrita. Eu acho que é a melhor cena, uma das melhores cenas do livro, e provavelmente a cena mais tensa do filme. Depois que ele é atacado e ele fica lá tudo fudido, rasgado, e os 2 caras, né, o Fitzgerald e o Jim Bridger ficam lá para tomar conta dele. No filme você tem a presença do filho dele. No livro você não tem o filho, e em determinado momento do filme um desses caras, né, o Fitzgerald, que é interpretado pelo Tom Hardy no filme, fenomenal também, ele mata esse moleque, ele mata o filho do Hugh Glass pra poder ter uma desculpa de deixar o Hugh Glass pra trás e roubar o rifle e as coisas dele e ir embora, porque, né, ele vai ter ali uma recompensa por cuidar do Hugh Glass. E isso eu acho que é o principal, o tempero principal do filme, que faz com que seja diferente do livro, porque no livro nós não temos o filho, nós não temos esse laço que é destruído, né, por um desses homens. Lógico, os caras deixam ele pra morrer numa cova rasa no meio da floresta. Só que no filme, eles deixam ele pra morrer no meio da floresta, do lado do corpo do filho dele. E ele vê o cara assassinando o filho dele, ele vê o cara escondendo o corpo e mentindo pro outro rapaz, né, que tava lá ajudando ele, né, dizendo que o filho dele indígena desapareceu. E depois eles vão embora e então a fúria vingativa do Hugh Glass no filme, ela é mais potente, porque ele não só está querendo se vingar de ter sido abandonado, mas também de vingar a morte do filho, né? Então quando você coloca essas duas motivações na balança, a motivação no livro fica muito fraca, não fica convincente, né? E no filme ela fica mais impactante, ela fica mais potente, você sente a fúria do personagem por o cara ter matado o filho dele, você se relaciona muito mais fácil assim, né? Filmes de vingança sempre envolvem laços, né? Desde o Desejo de Matar até o Kill Bill volume 1, né? Não é apenas você se vingar porque a pessoa tentou te matar, é você se vingar porque ela tirou um ente querido seu, e isso é muito poderoso. Quando é utilizado de forma correta, isso transforma o plot do filme numa coisa muito mais atraente. Como no filme você tem a vingança como foco, no livro o foco é um pouco diferente, né? O foco é a sobrevivência. O autor, ele narra muito o Glass sobrevivendo na floresta, com todos os detalhes, com todas as dificuldades, até com mais detalhes do que no filme, e também a sobrevivência de outros personagens, né? Porque eles estão no meio oeste, estão ali perto das montanhas rochosas, então é terreno selvagem, eles não são bem-vindos ali. Então não é só a sobrevivência do Glass, é a sobrevivência do próprio Fitzgerald, que é o vilão, do Bridger, do Capitão Henry. Todos esses personagens têm o seu arco de sobrevivência, e esse é um dos pontos fortes do livro, né? O Michael, apesar de não ter assim uma escrita muito poderosa, né? Ela é um pouco oscilante, em alguns momentos ela chega a ser um pouco modorrenta e tal, mas nesses momentos em que a sobrevivência é o ponto-chave, ele se sobressai e ele entrega uma obra muito boa. E no filme você tem essa coisa da vingança. A vingança é a mola do filme inteiro, ela empurra o filme e faz você torcer pelo protagonista, né? Essa que é a grande diferença. E também os finais das duas obras diferem bastante. No final do filme, o Hugh Glass consegue consumar a vingança dele, né? Mesmo que de forma indireta, né? Uma das frases citadas no filme, né, a vingança pertence a Deus, né, está nas mãos de Deus, e ele deixa ela nas mãos de Deus no final do livro, e é muito impactante, é uma catarse impressionante, assim, aquele final, você sente que finalmente o cara cumpriu o seu objetivo, então é recompensador para quem está assistindo. Já no livro, você tem ali uma coisa meio anticlimática, ocorre um julgamento, o Glass não consegue matar o cara, entendeu? Ocorre algumas coisas assim que atrapalham sua jornada, e no final ele é convencido a não dar cabo
essa vingança, né? Lembrando que o foco do autor é sempre o Hugh Glass histórico, né? Então, depois no final do livro ele pontua o que aconteceu com cada personagem real, né? Como que foi, como que morreu, e com o Hugh Glass não é diferente, ele conta tudo. Mas no livro você tem esse final meio anticlimático que expõe, na verdade, a tentativa dos brancos, né? Tentativa de acabar com a selvageria, né? Indígena, com a selvageria da guerra, né? Lógico, a selvageria sempre vem, né? Daquele que é ao lado contrário, né? O caso dos brancos de invadirem e matarem todos os índios nunca é considerado selvageria, mas enfim, o fato do exército impedir, né, que o Hugh Glass cometa sua vingança e faz um julgamento lá, é meio que uma forma de mostrar que, ó, aqui nessas terras a selvageria tá acabando, a gente tá colocando ordem na parada, entendeu? Já no filme, não. No filme, a selvageria do Homem Branco é bem óbvia, mesmo que tenha várias cenas de ataques de índios, índios chegando lá e metendo flechada em todo mundo. Quando você mostra a violência do homem com o índio, ela é sempre mais impactante, ela é sempre mais poderosa. Você sente que a violência indígena é uma violência de reação. E isso fica bem claro no filme, é um ponto bem mais interessante. E lógico, o filme ele nos brinda com atuações fenomenais, então fica meio difícil você comparar as duas obras com um equilíbrio, né? Ao meu ver, a obra cinematográfica ela é muito mais poderosa, muito mais ousada, muito mais bem realizada, e infelizmente foi por isso que eu não gostei tanto da leitura de O Regresso, né? Não sei se eu tivesse feito a leitura antes, depois de assistir o filme, minhas visões seriam diferentes, mas infelizmente não foi um livro que eu gostei tanto, eu esperava mais, porque o filme ele é avassalador, ele é enervante, mas fica aí a dica, né? Às vezes você pode se interessar e ter uma visão diferente da minha, né? Você não necessariamente vai deixar de ler um livro porque eu tô dizendo que eu não gostei. Mas, no final de tudo, eu acho que o que vale é que temos duas obras aqui que valem a pena de ser conhecidas, né? E é a dica que o Estante Etérea deixa aqui pra vocês. O Regresso, ambas as obras, vale muito a pena conhecer. A minha favorita é o filme, continua sendo o filme, mas pra quem quiser comprar o livro, eu vou deixar links aqui embaixo na descrição do vídeo. E comprando por esses links, vocês ajudam o Estante Etérea aqui com uma pequena comissão. Fica aí a minha resenha e comparação de O Regresso, o livro e o filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga o Estante Etérea aqui nessas redes sociais. Comenta, deixa o seu joinha aqui. Comenta o que você achou do meu vídeo e o que você achou das obras, né? Se você leu e assistiu, se você só leu, se você só assistiu. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeos aqui na tela, aqui, ó, sugestões aparecendo para vocês assistirem. Eu espero que vocês gostem. Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima e tchau, tchau.